Fala, matemáticos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aulinha aqui no canal. Hoje falaremos de gráfico de equação de primeiro grau. Então, na aula anterior a gente viu o que era uma equação do primeiro grau. Agora vamos ver como funciona o gráfico dela. O gráfico da equação de primeiro grau, ela tem o formato de uma reta. Então, ela pode ser uma reta para cima ou uma reta para baixo. Quando a reta for para cima, a gente chama ela de crescente. E quando ela for para baixo, a gente chama de decrescente. Tudo bem? E como que eu vou saber quando a reta cresce e quando ela decresce? Bom, a nossa equação de primeiro grau ela tem esse formato de ax mais b, ou ax menos b, dependendo da equação, tudo bem? Mas quem vai mandar se ela cresce ou ela decresce é esse carinha aqui, é o a. Por quê? Se o a for positivo, isso quer dizer o quê? Que a nossa reta ela vai crescer. E se o nosso a ele for negativo, aí isso quer dizer o quê? Que a nossa reta ela vai decrescer. Tudo bem? Então, a gente não precisa fazer todos os cálculos da equação para saber se a nossa reta cresce ou decresce. É só olhar o valor do a. Se ele for positivo, cresce. Se ele for negativo, decresce. Tudo bem? Vamos fazer agora um exemplozinho aqui sobre como que a gente faz esse gráfico, né? Como que a gente vai desenvolver ele. Vou trocar aqui o fundo para a gente começar. Vamos fazer então aqui, ó, número 1. Vamos começar pelo nosso primeiro exemplo. Vamos à equaçãozinha 2x menos 1 igual a 0. Aí vamos supor que o professor peça para vocês, vai lá e elabore o gráfico dessa equação. Pronto, agora lascou, né, pessoal? Como que a gente faz isso? Bom, o primeiro passo que eu gosto de falar para os meus alunos fazer é sempre montar uma tabelinha bem estilo a do Excel. A primeira coluna é do x, a segunda eu falo para eles colocar a equaçãozinha deles e a última coluna é a do y, seria a resposta das nossas contas, tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente preenche isso? Bom, a coluna aqui do x, a gente vai escolher os valores de x. Como assim a gente vai escolher? Exatamente. Nós podemos escolher qualquer valor de x que a gente quiser trabalhar, tudo bem? E quais valores nós vamos utilizar? Então, eu recomendo sempre usar valores pequenos e que facilitem a nossa vida no cálculo. Por exemplo, quais os valores? O 0 é fácil de calcular, o 1, o menos 1, o 2, todos eles estão aí para facilitar nossas vidas, né? E eles são valores pequenos, então não é para dar trabalho nos cálculos, tudo bem? Então, vamos começar pelo 0 aqui, que nós escolhemos o 0. Aonde for o x aqui na minha equação, eu vou trocar ele pelo valor que eu escolhi. Nesse caso aqui, vai ser o 0. Então, aqui vai ficar 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0. Quanto que é 0 menos 1? A resposta é menos 1. Então, ó, fechou. O primeiro cálculo nosso aqui está pronto. Vamos fazer o segundo. Agora, o x vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Beleza? Fechou mais uma. Agora, vamos para o menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. Lembrando, né, pessoal? Na matemática, primeiro resolve a multiplicação. E agora, como faz 2 vezes menos 1? Bom, a gente faz a regrinha de sinal. Vamos primeiro fazer os números. 2 vezes 1, 2. O 2 aqui, ó, ele é positivo, então mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 2, menos 1. Quanto que dá? Menos 2 menos 1, menos 3, né? Ele fica mais negativo. E, por final, o 2 aqui. Vamos calcular o do 2. Vai ficar 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2,
4. 4 menos 1, 3. Beleza? Agora a gente vai para o gráfico. Mas o que a gente vai colocar no gráfico? Bom, pessoal, no gráfico a gente vai colocar os pares ordenados, que são o valor do x e o valor do y. Então, nós vamos botar o ponto 0. Lembrando que o primeiro valor é sempre o x e o segundo é o y. Então, nosso primeiro par vai ser 0 e menos 1. O outro par vai ser 1 e 1. Esse aqui vai ser o menos 1 e menos 3. E aqui o último vai ser 2 e 3. São esses pares em amarelo que nós vamos colocar no gráfico. Então, vamos lá. Vamos montar o nosso gráfico aqui. Talvez ele fique um pouco torto, porque a gente vai fazer na mão, né? E vocês no caderno também têm esse risco, mas não se preocupem. Um pouquinho torto pode ficar, tá? A linha deitada, a horizontal, é o x. E a linha vertical, a que vai para cima, pessoal, ela é o y. Olha só, a minha linha ficou bem torta, né? Vamos tentar dar uma corrigidinha aqui nessa linha, porque ela ficou bem tortinha, né? Bom, mas então vamos dar seguimento, né, pessoal? Aqui, então, é a linha do x é a horizontal e a do y é a vertical, tudo bem? Então, vamos colocar esses valores. Lembrando que no meio aqui, ó, no cruzamento entre as linhas, é o nosso ponto 0. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4. O x, nesse sentido da direita, pessoal, para cá, o x é positivo, tudo bem? E no sentido para cá da linha, ele é negativo. Então, para o lado esquerdo aqui, ó, ele vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tudo bem? E o y para cima, é positivo e para baixo ele é negativo. Tudo bem? Então, ele vai ficar para cima, ele vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, tudo bem? E para baixo, ele vai ser o menos 1, menos 2, menos 3, e vamos colocar aqui embaixo o menos 4. Beleza? Então, esse aqui é o nosso plano cartesiano. É o plano sem nenhum pontinho, sem nada. O gráfico da função de primeiro grau vai ser a reta que a gente vai montar aqui agora, tudo bem? Para facilitar a nossa identificação, pessoal, eu vou chamar esses pontos aqui, ó, vai ser o ponto A, o B, o C e o D, tudo bem? Para a gente se localizar melhor aqui no gráfico. Então, como que a gente faz os pontinhos no gráfico? O nosso ponto A aqui, ó, o x é 0 e o y é menos 1. Então, a gente vai sair aqui, ó, do ponto 0, que é o meio, né? E a gente vai caminhar até o menos 1. Então, a gente, em cima da linha, a gente vai descer até o menos 1. Então, essa aqui, ó, é a minha coordenada, 0 e menos 1. Por quê? Já que o x é 0, nossas linhas não vão andar para os lados. Então, ela só vai andar para cima e para baixo. Então, ela anda para baixo até o menos 1. Agora, o nosso ponto B, que é 1 e 1. Então, a gente sai aqui do 0, caminha até o 1. E depois, pessoal, a gente sobe até 1. Ó. Aqui onde é o cruzamento das linhas, é onde vai o nosso pontinho. Tudo bem? Agora, o C, menos 1 e menos 3. Então, a gente sai do 0, caminha até o menos 1 no x e sobe até o 3 no y, ó. Ó, cruzou aqui, ó. Então, aqui é o nosso pontinho. Só que, olha só, pessoal, uma coisa que eu acabei de me atentar, ó. O professor cometeu um errinho.
Ó, o nosso ponto é menos 1 e menos 3. Isso acontece bastante, ó. Eu fui do menos 1 e subi até o 3, só que não é 3, é menos 3. Então, isso acontece bastante. Então, a gente não pode se perder. A gente tem que fazer as coordenadas direitinho. Então, ó, o nosso ponto é menos 1 e ele vai até o menos 3. Então, ó, aqui cruzou, aqui é o pontinho, viram? Ele saiu do lado oposto e foi ao outro. Agora sim, agora faz sentido. Tudo bem? Por que que agora faz sentido? Se o nosso ponto fosse aqui em cima, como eu tinha colocado, olha, não ia formar uma reta, né? Ia ficar dois pontos aqui alinhados e um aqui estranho. Então, dá de perceber quando os nossos pontinhos também estão incorretos. Tudo bem? Então, a gente já colocou o ponto A, o ponto B e agora o ponto C. Agora, vamos botar o último pontinho, o D, que é 2 e 3. Então, nosso X caminha até o 2 e ele sobe até o 3, tudo bem? Então, vai ficar mais ou menos aqui o pontinho. Já colocamos todos, né? Aqui é o ponto D. Agora, então, por fim, é só fazer a reta, pessoal. É só ligar os pontinhos. Ó, então, a gente vai ligar eles aqui, ó. Ó. Ah, professor, por que tu seguiu a linha? Tu ligou até mais do que eles. É porque, pessoal, a reta, ela é infinita. Tanto que se vocês usarem valores diferentes do meu, vocês vão achar outro pedaço de reta, mas não quer dizer que está incorreto. É porque a reta vai até o mais infinito e até o menos infinito. Tudo bem? O conteúdo de retas é bastante detalhezinho, bastante continha, que a gente pode acabar errando no sinal, como eu sem querer acabei errando aqui no gráfico, né? Eu não vi que era menos 3 aqui, ó. Acabei botando o ponto aqui para cima e ele era lá embaixo, né? Então, olha só. Ele formou uma reta. A reta ela foi para cima, então a gente sabe que ela é crescente. E faz sentido, afinal, ó, o nosso A aqui, ó, o nosso A ele vale 2, positivo. Então, a reta é para cima. A princípio, desse conteúdo é isso. Próxima aula a gente vai ser só de exercício de gráfico para a gente estar treinando aí o par ordenado, as coordenadas, o cálculo, ver sobre retas crescentes, decrescentes. Não esqueçam de deixar o like, comentar, seguir o canal para estar fortalecendo aí o meu trabalho. Gosto muito de estar ajudando vocês. E mais uma vez, pessoal, bons estudos e até a próxima!